livro do profeta Ageu, profecia de Ageu. O profeta, já do tempo da reconstrução de Jerusalém, durante todo o tempo da história de Israel, terra de Canaã, a terra de Israel, a Palestina, ela fica como o meio de uma balança muito pesada. A Oriente, a gente tem a Mesopotâmia, com aqueles diversos reinos que foram se sucedendo, aqueles impérios, todos eles muito agressivos, os assírios, depois os babilônios, depois os persas, depois no fim vai vir também Alexandre da Macedônia, e no fim aquilo tudo vai fazer parte do Império Romano. Então a gente está aqui, depois ao ocidente tem o Império do Egito, e no meio dessa balança ficava o povo de Israel, que conheceu um tempo muito curto de unificação, praticamente os reinados de Saul, Davi e Salomão, e depois ficou dividido entre o reino do sul, em Jerusalém, na capital, e o reino do norte, com a Samaria. E o primeiro desses dois reinos a ser destruído foi o reino do norte. Não resistiu à invasão dos assírios. Eles destruíram esse reino, deportaram todos como escravos. Eles nunca mais voltaram. Eram das 12 tribos de Israel, 10 tribos desapareceram para sempre. Então ficou no sul o reino do sul, o reino de Judá. Depois de uns 150 anos veio o Império Babilônico e também conquistou o reino de Judá, destruiu Jerusalém, deportou toda a nata da nobreza e dos sacerdotes, dos reis de Jerusalém para a Babilônia. E esse estado durou por volta de 70 anos. Aí a Babilônia é sucedida pelo Império Persa, e o rei Ciro tem uma outra mentalidade, não vê por que manter em estado de exílio os povos conquistados, então manda que cada um volte para a sua terra, o que também se aplica a Israel. Então, aquele pequeno grupo, porque nem todos quiseram voltar da Babilônia, muitos estavam muito bem na Babilônia e continuaram lá. Ficou um pequeno punhado, por isso chamados judeus, porque da tribo de Judá, que foi a que sobrou, o reino de Judá, voltaram e encontraram uma Jerusalém povoada por povos pagãos, encontraram um templo em ruínas, e começaram uma lenta reconstrução. E no meio dessa reconstrução aparece o profeta Ageu, da parte de Deus, dizendo: vocês querem reconstruir o reino de Judá, mas vocês estão fazendo tudo errado, porque vocês estão construindo as casas de vocês, estão até enfeitando as casas, elas já não estão mais na fase de reconstrução, elas estão já na fase de acabamento. E enquanto isso, o templo de Jerusalém continua em ruínas. Então, Deus está ficando por último. Cada um está cuidando da sua vida, e aí, quando sobrar o tempo, quando sobrar recursos, aí sim vocês vão reconstruir o templo de Jerusalém. Então, logicamente não é isso que Deus quer, porque
E é tão interessante como Ageu descreve, por assim dizer, esse vazio existencial e essa falta de sentido, que parece uma descrição dos dias de hoje, né? Aquele historiador Arnold Toynbee, ele dizia que das 20 e tantas civilizações que já se conhecem, né, na história do ser humano, a nossa é a primeira que não fornece nenhum sentido para a vida das pessoas. Então, como ele descreve isso, né? Tendes semeado muito, colhido pouco, tendes vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Então, é justamente aquele sentimento de que falta alguma coisa. Parece que a gente tem tudo, mas falta alguma coisa. Isso podia ser a descrição da nossa cultura, do mundo que a gente vive. Nunca na história da humanidade houve tanta abundância à disposição do ser humano, mesmo, claro que a gente conhece todas as desigualdades, as misérias, mas a gente vive essa situação de um grande sentimento de vazio. E muitas vezes até, de certo modo, a igreja é tentada a se focar na situação humana, que certamente é dramática, urgente, mas se a gente pensar depois como é possível manter um mundo justo se a coisa principal, o eixo principal do ser humano está fora do eixo, está em desordem. Isso vale também para a nossa vida pessoal. Às vezes vêm as pessoas, porque vocês sabem que quando alguém vem falar e pedir conselho para o padre, aquela ali já é a última estação da vida da pessoa. Já tentou chás milagrosos, pedras energéticas, todo tipo de coisas, né? Benzeduras, né? Aí, como nada deu certo, aí vão para o padre. Aí a vida da pessoa está uma tremenda bagunça. E muitas vezes eu digo isso, né? Quando a gente se encontra em casa com uma casa bagunçada, um quarto bagunçado, como de todos vocês, né? Porque vocês estão naquela idade do quarto bagunçado, né? Então, a pessoa olha para aquele cenário de guerra, assim, e diz assim, por onde eu começo? Por onde eu começo a arrumar? Mas a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, a gente não tem que ter essa dúvida por onde começar. Porque o ponto de começo é muito claro. Retoma a tua vida de oração, reaviva a tua vida de oração. Quando você reestabelece o teu eixo principal, o teu centro de gravidade em Deus, tudo mais começa a ir para os seus eixos. E as coisas começam a se reordenar quase de uma forma automática, às vezes quase de uma forma milagrosa. Quantas pessoas, quando elas retomam o seu eixo em Deus, elas dizem, olha, uma dívida que estavam me devendo, que fazia anos, hoje pagaram. E não sei o quê, um negócio que estava indo mal, começa a ir bem. E você começa a dizer assim, quantas coisas, né? Uma filha que estava não sei o quê, voltou para casa, largou não sei que coisa ruim. Enfim, na família, na vida da pessoa, as coisas começam a se reordenar, porque não tem nada de mágica aí, não tem nada de energias do universo, nem nada desse tipo de coisa. É simplesmente a tua relação com Deus. Você se abriu à graça de Deus. Você começa a viver de novo a vida de filho, de filha. E aí você abre a porta para aquela graça, para aquela força, para aquela luz que Deus sempre quer te dar,
mas muitas vezes não consegue porque você tem a porta fechada. Por quê? Porque você está se preocupando com 1 milhão de coisas e deixando o teu eixo com Deus para um dia que você tiver o tempo livre, para uma hora livre, para uma hora. Então, nós também, todos nós temos que escutar constantemente esse apelo do profeta Ageu. Tá? Deixa de perder tempo com as coisas que não saciam e põe em dia o teu eixo principal, o teu centro de gravidade. Quando esse centro de gravidade está colocado, tudo mais vai começando a encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio rumo. Vamos pedir ao Nosso Senhor nessa Eucaristia que nos ilumine, que a gente escute e ponha em prática essa palavra que Ele hoje nos deu.